Aqui vamos ao quinto exercício da segunda fase da FUVEST. A figura abaixo representa o gráfico de uma função f menos 5, 5, pertence aos números reais. Note que f de menos 5 é igual a f de 2, que é igual a 0. A restrição de f ao intervalo menos 5 e 0 tem como gráfico parte de uma parábola, com vértice no ponto menos 2 e menos 3, restrita ao intervalo 0 e 5. F tem como gráfico um segmento de reta. Ok, agora vamos às alternativas. A letra A pede para que calcule o f de menos 1 e f de 3. Aí, depois ele fala, usando os sistemas de eixos da folha de respostas, esboce. A letra B pede o gráfico de g de x, que vai ser igual a módulo de f de x vezes x, dentro do intervalo de menos 5 e 5. A letra C pede o gráfico de h de x é igual a f de módulo de x vezes x, dentro do intervalo de menos 5 e 5. Agora a gente vai ter que fazer uns pré-requisitos, digamos assim, do exercício. Então aqui vai lá a primeira parte. A gente sabe que no intervalo de menos 5 e 0, a função f é do tipo f de x é igual a vezes x mais 5 vezes x menos 1, pois é do segundo grau, com raízes menos 5 e 1. E a gente sabe também que f de menos 2 vai ser igual a menos 3. Então, a partir disso, temos f de menos 2 é igual a vezes menos 2 mais 5 vezes menos 2 menos 1, que vai ser igual a menos 9a, que vai ser igual a f de menos 2. Mas a gente viu que f de menos 2 é igual a menos 3. Então, a gente pode falar que menos 9a é igual a menos 3. Aí a gente passa o menos 9 dividindo, portanto, a gente vai tornar a divisão positiva, já que temos ambos os números dela negativos. E aí, simplificando ela, descobriremos que a é igual a 1 sobre 3. Então, nesse intervalo, a gente pode dizer que f de x é igual a 1 sobre 3 vezes x mais 5 vezes x menos 1. Essa é a primeira parte. Agora, como já fizemos o primeiro requisito, podemos chamá-los de letra A. E agora o segundo requisito a gente pode chamar de letra B. Mas aí pode acabar ficando meio confuso durante o exercício. Então, eu deixei lá em cima como parte 2. E coloquei letra B entre parênteses para, caso você prefira chamar de A e B, pode ser assim também. Então a gente sabe que no intervalo de 0 e 5, a função f é do tipo f de x é igual a m vezes x mais n, com f de 2 igual a 0. E aí a gente tem que achar f de 0. Então é só a gente colocar o f de 0 naquela equação que a gente achou no primeiro requisito. Então f de 0 vai ser igual a 1 sobre 3 vezes 0 mais 5, vezes 0 menos 1. Depois que a gente resolver isso, vamos chegar que vai dar igual a menos 5 sobre 3. Então, dessa forma, temos que f de 2 é igual a m vezes 2 mais n igual a 0. E f de 0 é igual a m vezes 0 mais n, que é igual a menos 5 sobre 3. Portanto, a gente agora vai ter que mexer com o m e o n dentro da equação. Então, a gente vai resolver a de f de 2, que vai dar 2m mais n igual a 0. E na de baixo, como m vezes 0 vai dar 0, então a gente pode já falar que n é igual a menos 5 sobre 3. Achando n, a gente coloca na equação de cima. Aí vai ficar 2 vezes menos 5 sobre 3 mais n é igual a 0. A gente vai chegar que vai dar menos 5 sobre 6. Aí a gente vai passar ele para o outro lado somando, já que aqui ele vai estar subtraindo. Aí a gente vai descobrir que m é igual a 5 sobre 6 e n é igual a menos 5 sobre 3. A partir disso, a gente chega que a função de x, ou seja, f de x, vai ser igual a 5 sobre 6 vezes x menos 5 sobre 3. Agora que já resolvemos os pré-requisitos do exercício,
a gente pode ir para o exercício em si. Então vamos à letra A, que é quando ele quer que a gente resolva f de menos 1 e f de 3. Agora que a gente já tem as fórmulas de como calcular o que a gente quer, a gente pode falar que f de menos 1 vai ser igual a 1 sobre 3 vezes menos 1 mais 5 vezes menos 1 menos 1. Aí quando a gente fizer o cálculo, a gente vai chegar que f de menos 1 é igual a menos 8 sobre 3. Para f de 3, a gente vai ter que usar f de 3 é igual a 5 sobre 6 vezes 3 menos 5 sobre 3, que quando a gente fizer o cálculo, iremos chegar em 5 sobre 6. Aí a gente tem que, para f de menos 1 é igual a menos 8 sobre 3 e f de 3 é igual a 5 sobre 6. Portanto, já resolvemos a letra A do exercício. Agora vamos à letra B. Na letra B, se a gente tiver f de x menor ou igual a zero, a gente tem que g de x vai ser igual a módulo de f de x vai ser igual a menos f de x. Então g será o gráfico de f, digamos que de certa forma rebatido em torno do eixo 0x, que aí depois eu vou colocar uma figura para demonstrar para vocês. Se a gente tiver f de x maior ou igual a zero, g de x vai ser exatamente igual a f de x dentro do módulo. No caso, vai ser f de x positivo. E aí a gente pode dizer que o gráfico de f de x vai ser igual ao gráfico de g de x. E aí agora vem uma imagem para vocês poderem ver como ficou. Então aqui na letra C, a última parte do exercício, é um exercício bem complicadinho de fazer, né? Mas a gente vai conseguir terminar ele até o fim desse vídeo. Enfim, se a gente tiver o x maior ou igual a zero, o h de x, que é o que a gente quer achar, vai ser o f de módulo de x, que vai ser igual a f de x. Ou seja, o gráfico de h vai ser igual ao gráfico de f. Mas, se a gente tiver o x menor ou igual a zero, o h de x vai ser igual ao f de módulo de x, que vai ser igual a f de menos x. E aí a gente vai ter que jogar ele naquela fórmula de antes, que é menos 5 sobre 6 vezes x menos 5 sobre 3, que representa o gráfico da função f no intervalo de 0 e 5. Mas dessa vez ele estará rebatido, entre aspas, em torno do eixo 0y. E aí eu vou mostrar a imagem do gráfico para vocês. Aqui a gente está com o gráfico no fundo e aí a gente termina já o quinto exercício da FUVEST, da segunda fase da FUVEST de 2015.